Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, né, que é justamente sobre o cálculo da equação da reta secante. Né? Por que eu vou passar muito tempo falando disso daqui? Porque eu quero que vocês entendam, né, que graficamente falando, derivar, né, é transformar uma reta secante numa reta tangente. E é justamente o que a gente vai fazer aqui hoje. Né? Eu vou fazer hoje com vocês aqui, né, é fazer o cálculo da equação da reta secante, tá bom? Para um caso simples aqui de uma parábola, né? E você vai ver que à medida que eu calculo reta secante e eu faço com que os pontos se aproximem um do outro, né? A reta secante ela se transforma numa reta tangente. Bom, então, por exemplo, eu vou calcular aqui diversas retas que passam, né, pelo ponto 3, 9. Então, você vê aqui que tem um ponto 3, né? X igual a 1. 2, 3. Então, mudei a escala aqui já para facilitar um pouco a análise, né? E aqui é o ponto 9. Bom, então aqui você tem um ponto 3, 9. Aí você diz, professor, eu não estou vendo reta secante aí. Então, o que nós vamos fazer aqui é justamente propor que existem várias retas secantes. Uma reta secante que cruza esse ponto aqui e esse ponto 3, 9. Né? Outra reta secante que cruza o ponto 1 e o ponto 3, 9. Então, justamente essa reta aqui. O ponto 3, 9 e o ponto 2 também. Essa reta aqui. Ou seja, várias retas que cortam, né, o mesmo ponto 3, 9. Bom, mesmo ponto 3, 9. Né, mas cruzam em pontos diferentes do outro gráfico. E você vai ver que à medida que eu aproximo um ponto do outro, tá certo? À medida que eu aproximo um ponto do outro, eu estou transformando justamente uma reta secante numa reta tangente. Então vamos lá. Vou primeiro calcular com vocês aqui a reta, né, que passa entre o ponto 3, 9, aqui 3, 9, e o ponto 0, 0, que é a origem. Como é que a gente calcula a equação da reta? Né? Tem duas formas. Na verdade, tem três formas, como eu já mostrei para vocês. Né? Você pode usar a equação ponto-inclinação, a formato ponto-inclinação, ou você pode usar o formato de dois pontos, ou você pode usar o formato de equação fundamental. Né? Nesse caso aqui, como a gente tem dois pontos, explicitamente a gente tem dois pontos da reta e da parábola, né, que satisfazem a parábola e a reta, né, fica fácil calcular a equação da reta. Como é que a gente pode calcular? A gente vai propor que a reta é y igual a mx mais b. Vou fazer aqui no cantinho com vocês. Ó. Primeiro ponto, usando o ponto 0, 0. O que a gente vai ter? A gente vai ter que 0 mais m vezes 0 mais b. Né? Daqui eu já tiro que o b dessa reta aí é 0. Tá bom? E o segundo ponto é 3, 9. Então, ponto 3, 9 eu tenho que 9 igual a m vezes 3 mais b. Como eu já sei que o b é 0, o que eu concluo daqui é 3m igual a 9, m igual a 3. Então, essa primeira reta aí, né, que eu vou calcular, essa primeira reta aí do problema, é a reta y igual a 3x mais 0. Bom, guarde bem essa reta aqui. Reta y igual a 3x mais 0 é a reta que passa por esses dois pontos aí. Tá bom? Se eu for agora olhar para o outro ponto, aqui por exemplo, ponto 3, 9 e 1, 1, como é que fica essa análise? Então eu vou novamente propor que a reta é mx mais b, né? Só que é uma reta diferente agora, né? Ela passa pelo ponto 1, 1. Então, aqui, na hora que eu substituo aqui o ponto 1, 1, vai ficar 1 igual a m vezes 1 mais b. Né? E quando eu substituo outro ponto, 3, 9, eu vou ter 9 igual a m 3 mais b. Né? Como é que a gente resolve esse sisteminha aqui? Você pode tirar o valor de b aqui,
por exemplo, B é igual a 1 menos M, e jogar o B aqui agora nessa segunda situação. Como é que vai ficar? 9 igual a 3M mais B, mas quem é B? 1 menos M. Vai ficar 9 igual a 3M menos M mais 1. 9 menos 1 igual a 2M. 8 igual a 2M. M igual a 8 dividido por 2, que é 4. Se o M é 4, quanto que vale B? B é igual a 1 menos M, que é 4. Então, B é menos 3. Então, a equação da reta que a gente encontra é y igual a 4x menos 3. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Vamos olhar as diferenças entre essa reta secante aqui, que eu acabei de encontrar, e a reta secante anterior. A reta secante anterior, ela é uma reta secante onde a interseção era 0. Né? Ou seja, passava pela origem. A inclinação era 3. O que aconteceu quando eu calculei a outra reta secante? Ó? Quando eu calculei a outra reta secante, a inclinação aumentou para 4, o que faz todo sentido, porque essa reta secante aqui, né, verde, que passa pelos pontos 1, 1 e 3, 9, ela tem uma inclinação maior do que a reta anterior, que passa pela origem e pelo ponto 3, 9. Então, realmente, houve um aumento da inclinação. Tá bom? A inclinação aumentou. E o que aconteceu com a interseção? A interseção agora é menos 3, ou seja, se eu olhar aqui para baixo, onde essa reta vai tocar, o ponto, ele vai tocar um ponto aqui embaixo que é menos 3. Ou seja, à medida que eu mexi na inclinação da reta, perceba que a inclinação da reta era 3. E aí eu aumentei a inclinação da reta. Na hora que eu aumento a inclinação da reta, o valor da interseção vai lá para baixo. Passa a ser menos 3. Tá bom? Então a inclinação aumentou e a interseção diminuiu. Certo? A interseção diminuiu. Bom? Vamos fazer agora outro ponto mais próximo ainda, ou seja, o ponto 2, 4 e 3, 9. Perceba que os dois pontos satisfazem tanto a parábola como a equação da reta que eu quero calcular. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer com vocês porque vocês não podem esquecer isso aqui jamais. Y igual a mx mais b. O primeiro ponto é o ponto 2, 4. Então eu vou tirar daqui o quê? 4 igual a 2m mais b. Daqui eu tiro que b é igual a 4 menos 2m. Bom? E o outro ponto que eu tenho é 3, 9. Então 3, 9. Aqui vai ficar 9 igual a 3m mais b. O que eu faço agora? Eu substituo esse b aqui. Quando eu substituir vai ficar assim, ó, 9 igual a 3m mais b. Quem é o b? 4 menos 2m. Então, 9 igual a 3m mais 4 menos 2m. 9 menos 4 igual a 3m menos 2m, que dá m. Então, m igual a 5. Olha só, o m igual a 5. Se o m igual a 5, quanto é que é o b? b igual a 4 menos 2 vezes 5. b igual a 4 menos 10. b igual a menos 6. Bom, quem vai ser a nossa equação da reta agora? Y igual a 5x menos 6. Professor, por que a reta muda? A reta muda porque eu estou pegando outros dois pontos. Eu estou pegando pontos cada vez mais próximos uns dos outros. Ó. Olha a diferença aqui. Ó. No primeiro caso, eu peguei dois pontos bem distantes, que é o ponto 0039, me deu essa reta aqui. Né? Aí agora eu estou aproximando os pontos. Na medida que eu estou aproximando os pontos, ó, o M está aumentando. E o B está diminuindo, está indo lá para baixo. Nessa segunda situação, ó, o M aumentou para 5. Ou seja, a inclinação aumentou mais ainda, a inclinação da reta. E o B passou a ser
menos 6. Tá bom? Se você continuar essa brincadeira aí, aproximando um ponto do outro, né? Ou seja, pegando pontos cada vez mais próximos uns dos outros, tá bom? Você vai ver uma coisa muito interessante. A reta, ela vai se transformando numa reta só, que é justamente a equação da reta tangente. Né? Eu fiz para vocês aqui uma tabelinha, justamente com várias situações. Ó. As 3 primeiras, né? Essa aqui é a tabelinha que eu fiz simples, né? A gente faz a conta rapidinho, né? Se você botar isso aqui numa tabela, por exemplo, do Excel, né? Você faz a conta rapidinho do que é o M e o que é o B. Ó. Primeiro ponto, ponto 0, 0. Né? Tá aqui o ponto 0, 0 e o ponto 3, 9. Foi justamente os pontos que eu fiz a conta. Encontrei o M igual a 3 e o B igual a 0. Qual era a reta? 3x. Tá lembrado? Não? Depois eu peguei o ponto 1, 1 e o ponto 3, 9. Está aqui. x1, 1, y1, 1, x2, 3, x2, 9. Ou seja, o ponto 3, 9 não vai mudar. Quem está mudando é o ponto que eu estou aproximando. Ó, perceba que nos exemplos anteriores eu estou mudando esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é 0. Depois ele passa a ser 1, 1. Depois ele passa a ser 2, 4. Né? Aí vai se aproximando. Então, o ponto 2, 4. Quanto foi que deu o M aqui no 1? O M deu 4 e o B deu menos 3. Qual foi a reta? Menos 4x menos 3. Bom, aí eu peguei um terceiro ponto, que era o ponto 2, 4. Nessa situação, o M já deu 5 e o B deu menos 6. Qual foi a reta que a gente encontrou? 5x menos 6. Aí você aproxima mais ainda. Ó. Você se aproxima o 2 do 3. Né? Então eu estou pegando pontos cada vez mais próximos. 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,95, 2,96. Se você tiver a paciência de fazer essa conta, ou você colocar no computador para fazer a conta, ó, pega o ponto 2,97, 2,98, 2,99. Né? Cada vez mais próximo do ponto 3 e do ponto 9. Né? Ou seja, o y igual a 3 e o x igual a 3 e o y igual a 9. Quando você se aproxima cada vez, olha o que acontece com o m. Ó. Observa a tendência do m, do valor do m. O m vai convergindo. Para que valor? 6. Quando você aproxima os dois pontos um do outro, isso numericamente, né? A gente está vendo aí no computador, numericamente. Essa conta eu fiz no computador, com a ajuda de operações simples de matemática, você vai simplesmente calcular aí, a equação da reta para cada conjunto de pontos. Né? O m da reta, ele se aproxima de 6. E o b se aproxima de 9. Perceba ó, que ele vai cada vez diminuindo, mas ele não diminui infinitamente. Ele vai se aproximando de um valor que é 9. Com isso, a reta, ó, olha só o comportamento da reta. Ela vai se aproximando ó, de uma reta que é a reta 6x menos 9. Quando você substitui um ponto aqui, que é o 2,999999, que vai me dar o 8,99999, ou seja, próximo de 3 e próximo de 9. O m da reta vai me dar 5,99999 e o b da reta vai me dar 8,9999. Ou seja, a reta que você está calculando aí secante, né, ela está se transformando numa reta de um ponto só, que é a reta tangente. Né? Assim, diz, professor, é possível calcular a reta com um ponto só? Não. Tá bom? Não é possível calcular uma reta com um ponto só. A não ser que você saiba quanto que vale a inclinação da reta naquele ponto. Porque se você tiver a inclinação da reta e um ponto, aí você consegue calcular a reta. A reta tangente, nesse caso aqui, ela pode ser calculada com esse método daí, porque eu conheço a inclinação, tá certo? Da parábola em questão. Eu consigo calcular o valor da taxa de variação média naquele ponto. Aquele ponto lá, 3,9. Eu consigo calcular a inclinação naquele ponto.
quando o intervalo de medida se aproxima de zero, ou seja, o intervalo entre as duas medidas se aproxima de zero. Ou seja, quando você une os dois pontos. Quando você une os dois pontos, mantendo a mesma variação média, né, o que você está fazendo aí é encontrando a equação da reta tangente a partir da reta secante, que é o processo de derivada. A definição de derivada formal, né, é essa. Tá bom? Como é que a gente pode calcular isso daí? Então, quando eu calculo agora a equação da reta num ponto só, eu tenho justamente a reta. Eu identifico isso numericamente como sendo a reta 6x menos 9. Essa é a chamada reta tangente. Será que tem como a gente fazer isso daí? Será que existe uma forma matemática de encontrar isso daí, sem precisar recorrer ao computador, né? Sem precisar fazer essa tortura, porque isso aqui é uma tortura, né? Se você fosse fazer isso daqui na mão, no braço, cada ponto desse, bem próximo, 2.999, 8.999, fazer essas mesmas continhas aí seria uma tortura, né? Será que tem como evitar isso daí? Uma forma direta de evitar isso daí é aí onde entra o cálculo diferencial. É aí onde entra o conceito de derivada. É aí onde vai entrar, antes do conceito de derivada, o conceito de limite, né? Porque o conceito de limite ele é necessário para que você entenda a derivada. Aí você diz, professor, eu vou precisar estudar limite aqui, aprender tudo sobre limite já entre cálculo? Não. O curso de cálculo 1, por exemplo, é um curso dedicado, ele começa já com as definições de limite. Então, o curso todinho aí só para você aprender limite. Praticamente, limite derivado. Aqui a gente vai ter noção do que é o limite. Tá bom? E a ideia de limite é essa. É você fazer o limite do intervalo entre os dois pontos e a zero. Tá bom? Então, o intervalo entre os dois pontos e a zero, você está tirando o limite da função quando o intervalo vai a zero. Tá bom? Então, como é que fica essa brincadeira? A nossa função é 6x menos 9, né, que é a reta tangente. E a gente quer tentar encontrar quem é essa reta tangente. Então, a gente vem para a definição. A derivada de uma função equivale à taxa de variação média, né, quando o h tende a zero. O que é o h tende a zero? É uma taxa de variação instantânea. O que significa isso? A taxa de variação instantânea, que é a nossa derivada, é a taxa com a qual a função está variando naquele ponto, não no intervalo. Vou dar um exemplo simples, né? Você está aí viajando numa estrada, tá bom? Entre duas cidades, tá certo? E você, digamos que a distância entre as cidades, tá bom? São 100 km de distância entre as duas cidades, certo? E você faz, né, esse percurso todo aí, 100 km, tá bom? Em, por exemplo, 2 horas. 100 km você faz 2 horas. Ora, 2 horas você fez os 100 km. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar uma velocidade, né, digamos, média, né, de 100 km. Vou fazer aqui, ó. Em 2 horas. Isso vai me dar uma velocidade média de 50 km por hora. Uma velocidade baixa, né? Que é o que acontece geralmente quando você tem muito trânsito, muito engarrafamento, né? Quando você tem muito caminhão na estrada, por exemplo, muito buraco, né? Se a estrada estiver muito esburacada, você não vai conseguir correr. Então, se você fizer 100 km em 2 horas, você está em uma velocidade baixa, normal. Como você está, digamos, com muita dificuldade, né? Se você fizesse em 1 hora, por exemplo, você estaria na velocidade, né, média. Se fizesse 1 hora,
estaria na velocidade média de quanto? 100 km por hora. E o que tem a ver isso aí, professor? Tem a ver que essa conta que você está fazendo aí, de 50 km por hora e 100 km por hora, é uma conta que foi feita mediante um intervalo. É uma conta que foi feita quando você tem um intervalo que a gente chama de H, esse Hzinho aí da fórmula. Ela precisa de dois pontos, que é o ponto de partida e o ponto final, chegada. É o ponto onde você saiu de uma cidade e chegou na outra. Tá bom? Você precisa da informação desses dois pontos. Aí se alguém lhe perguntar, quanto foi a velocidade que você passou? Qual era a sua velocidade quando você passou pelo quilômetro 50 da estrada? Não tem como saber com essa informação. Por quê? Porque para eu saber qual era a velocidade naquele ponto da estrada, eu vou precisar fazer aí o que a gente calcular, o que a gente conhece como velocidade instantânea. E é assim que, por exemplo, um fotossensor no meio da estrada faz o cálculo da sua velocidade lá. Que te dá a multa, por exemplo, numa viagem que você está fazendo. Você fez uma viagem a 100 km por hora. Mas quer dizer que você andou todo o tempo com ponteiro em 100 km por hora? Não necessariamente. Pode ser que em alguns trechos onde não tinha muito caminhão, não tinha muito buraco, você foi com a velocidade mais alta, de 120, 140. Pode ser que em trechos onde tivesse muito caminhão, muito ônibus, muitas ultrapassagens, muitos buracos, você foi na velocidade mais baixa, de 60. Não sei, de 50, 40, teve que parar o carro no engarrafamento. Não dá para saber. Então, o processo que o fotossensor faz para saber exatamente a velocidade que você está passando ali, naquele momento, incrivelmente é um processo de derivada. Por quê? Porque ele pega justamente a velocidade, a distância que você percorreu entre pontos muito pequenos de tempo, entre intervalos muito pequenos de tempo. Então ele pega quanto tempo você percorreu uma distância muito pequena. Então, quando você faz esse processo de miniaturização do intervalo de medida, você pega uma medida ali muito rápida, o que você está fazendo é o cálculo de uma derivada, que é o que a gente conhece como velocidade instantânea. Então, o cara lá vai, olha, você pode até ter ido numa velocidade de 100 km por hora em média, mas nesse trecho aqui, você passou uma velocidade de 180 km por hora, por exemplo. 160 km por hora. Absurdo. E aí você vai ser multado. Então, esse processo em que você calcula uma taxa de variação instantânea, como é a velocidade instantânea, naquele ponto, é um processo onde você pega dois pontos muito próximos uns dos outros para medir. O cara mede. O fotossensor ele tem um procedimento, ele tem um processo, um procedimento interno que, por exemplo, ele tira, digamos, duas fotos suas, no intervalo de meio segundo, ou no intervalo de um segundo, por exemplo. Duas fotos do carro, duas posições do carro no intervalo de um segundo, que é um intervalo muito pequeno. Se você gastou 2 horas para percorrer a cidade toda, as distâncias entre as duas cidades, o intervalo de um segundo é um intervalo muito pequeno. Então, um segundo é suficiente para você calcular a velocidade instantânea do carro. A velocidade naquele momento. A velocidade com a qual o carro estava naquele momento. Então, aqui o processo é o mesmo. Calcular a derivada da função é calcular a taxa de variação instantânea. Por definição. É transformar taxa de variação média em taxa de variação instantânea. E matematicamente isso é feito usando o limite. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode, digamos, formalizar um pouco mais a ideia de limite. Certo? Eu posso trazer para vocês alguns exercícios de limite. Mas o conceito básico que a gente vai precisar fazer aqui é fazer o cálculo da taxa de variação média, que é esse cálculo aqui, que é o mesmo cálculo aqui de baixo, por exemplo. E depois que fizer o cálculo, você faz o limite e para zero.
Isso vai significar, né, por exemplo, calcular a derivada da função, que tem várias nomenclaturas. Você pode encontrar com essa nomenclatura aqui, ó, df de x dx, tá bom? Ou f' de x. Alguns livros gostam de f' de x, outros livros deixam na forma completa, df de x dx. O que é isso daí? É o limite da taxa de variação média quando o intervalo de medida vai a zero. Tá certo? Quando o intervalo de medida vai a zero. Tudo bem? Como é que fica na prática isso daí? Como é que a gente pode fazer no nosso caso lá da parábola? Vou mostrar para vocês, né? Como é que seria o procedimento. Vamos ver aqui, ó. A gente tinha a nossa função parabólica x ao quadrado. Então, vamos fazer aqui embaixo. Ó. A gente tem a nossa função f de x igual a x ao quadrado. Qual é a taxa de variação média dessa função? Então, vamos lá, vamos fazer o procedimento. Taxa de variação média, né? Ou o quociente de diferença vai ser f de x, por definição, né? F de x mais h menos f de x, que divide h. Alguns livros vão usar h para chamar de intervalo. Outros livros vão usar ΔX para chamar de intervalo. Dá no mesmo. A proposta é a mesma. ΔX significa um diferencial de x, significa um intervalo da variável x. Bom, se for o tempo, como é nos problemas de física, aí aqui você tem um ΔT. É um intervalo de tempo. Mas no fundo é a mesma coisa. Então, quem é a taxa de variação média dessa função? Vamos calcular quem é o f de x mais h. F de x mais h vai ser x mais h quadrado. Função composta. Substitui o x por x mais h. Quem é esse rapaz? X ao quadrado mais 2 vezes x vezes h mais h ao quadrado. Quem é o f de x? F de x é x ao quadrado. Aí o que a gente tem que fazer? Subtrair o primeiro termo do segundo termo. Né? Quando eu subtrair esse cara desse cara, vai embora o x ao quadrado. Mas vamos fazer aqui devagarzinho. Né? Então, quem é a taxa de variação média? É x ao quadrado mais 2x vezes h mais h ao quadrado menos x quadrado. Tudo isso aqui dividido por h. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 2x h mais h ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui dividido por h. Vai ser igual a... Cancela aqui, rapaz. Vai sobrar 2x vezes h mais h ao quadrado dividido por h. Bom? Isso aqui é a taxa de variação média. Quem é esse rapaz aqui? Taxa de variação média vai ser igual a quem? Se eu cancelar aqui o h, ó, cancela esse h com um desses h, com esse outro h aqui, vai ficar 2x mais h. Então, você encontra que a taxa de variação média aqui nesse caso, né, é 2x mais h. Então, vamos aqui escrever. Ó, taxa de variação média. Você encontrou que é 2x mais h. E o que é a derivada? Derivada é a taxa não média, e sim instantânea. A taxa de variação instantânea é o limite quando o h vai para zero da taxa de variação média.
Ou seja, o que acontece quando eu coloco o h indo para zero nessa função? 2x mais h. O que acontece com a função? Vai se transformar simplesmente em 2x. Então, originalmente eu tinha a função x ao quadrado. A taxa de variação média dela é 2x mais h. Quando você inclui o ponto e o intervalo. E a taxa de variação instantânea é simplesmente 2x, que seria a taxa instantânea. Por definição, com tudo que a gente já viu, isso significa o seguinte, que o df de x dx, quando o f de x é x ao quadrado, é 2x. Ou seja, o f' de x, que é a derivada, é 2x. Isso significa que a derivada, né, da função x ao quadrado é 2x. E o que tem a ver isso com o problema que eu propus para vocês, né, de transformar a reta secante com reta tangente? Porque 2x agora vai ser a derivada, por definição, vai ser a inclinação, não da reta tangente, não da reta secante, e sim da reta tangente. Aí eu digo, será, professor? Você diz, será? Será que isso aí vale mesmo para o caso que a gente estava estudando? Né? Vale sim, ó. Vamos lá. Quanto é que era? Se eu estou encontrando que é 2x, ó, se eu estou dizendo que a inclinação agora da reta tangente é a nossa taxa de variação instantânea, né? Porque o m da secante é a taxa de variação média. Mas o m da tangente é a taxa instantânea. E eu estou dizendo que era 2x. 2x o quê? Então, volto lá para o gráfico. Ó. Vamos lá, voltar para o gráfico. Qual é o x aqui, então, nesse ponto? O x é 3. Não é verdade? O x não era 3? Então, quanto é que vai ser a inclinação da reta tangente nesse ponto? Vai ser 2x. 2 vezes 3, que é 6. Tá bom? Será, professor? Será que isso é verdade? Será que vale para outros pontos? Quanto é que seria a inclinação da reta tangente agora, nesse ponto aqui? Mas nesse ponto aí, a reta tangente seria uma reta assim, não? Ela teria que ter inclinação negativa. Será que dá certo isso aí? Ó? Que ponto é esse? Ponto menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. O m aqui da tangente, né? O m da tangente seria menos 6. A inclinação da reta tangente nesse ponto é menos 6. Tá certo? É uma ferramenta poderosíssima, né? Porque uma vez que você sabe a derivada da função, uma vez que você calcula a taxa de variação instantânea, para qualquer que seja o ponto, e eu acabei de calcular, é 2x, qualquer que seja o ponto é 2x. Aqui, no mínimo da parábola, quanto que é a reta tangente? A reta tangente é o próprio eixo x. Quanto é que é a inclinação da reta tangente nesse ponto? 2 vezes 0, 0. O m é 0. Faz sentido isso aqui? Faz. Por quê? Porque nesse ponto aí do mínimo da parábola, a reta tangente é uma reta constante. Não tem inclinação. Inclinação 0. Então perceba que calcular a derivada da função, calcular a taxa de variação instantânea da função, é uma ferramenta poderosíssima, porque agora eu posso calcular a inclinação da reta em qualquer que seja o ponto. Inclinação da reta tangente em qualquer que seja o ponto da parábola ou da outra curva que você está calculando, né? Mas é preciso treinar bastante. É preciso fazer as análises corretas, né? A gente vai treinar, vou colocar para vocês aí muitos exercícios, a gente vai treinar aqui também muita coisa para calcular
né? Inclinação de reta tangente, inclinação de reta secante, né? E fazer a correlação das duas coisas, né? Transformar a reta secante em reta tangente, né? Antes de trabalhar com derivadas, por exemplo, de trigonométricas, né? Derivadas de outras funções, é mais importante você entender como é que transforma reta secante em reta tangente. Tá bom? Então, é isso aí.